Fica ligado aí, é absurdo porque vazou grandes revelações da trama de Vingadores Doomsday. E sim, os Vingadores são os culpados de tudo e eu vou explicar absolutamente tudo agora. E também grandes revelações do final de Vingadores Guerras Secretas e revelado como vai ser o UCM logo depois de Guerras Secretas, bem no finalzinho, tudo isso vai acontecer. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e os vazamentos, os rumores de Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, lembrando que esse é um filme duplo, um é continuação direta do outro. O encerramento de Vingadores Doomsday já é o início de Guerras Secretas, um grande filme duplo, uma grande saga multiversal. E a gente sabe que o multiverso está se colidindo, está se destruindo em Vingadores Doomsday. Esse é o início de tudo. Como tudo vai começar, quais as motivações do Doutor Destino surgir exatamente do nada e criar o seu mundo de batalhas. E a gente vai falar sobre esse começo e também sobre o final, as consequências, como vai ficar o UCM a partir de agora. E a gente vai dar uma olhada nesse vazamento do Man Middleman, que vazou muita coisa na época de No Way Home e agora já trouxe novos vazamentos de Vingadores Doomsday, de Homem-Aranha 4, e a gente vai dar uma olhada porque realmente explica tudo sobre as incursões e quem realmente causou isso. Os irmãos Russo parecem querer consertar algumas das lacunas deixadas por Ultimato no roteiro. Eles planejaram colocar as cenas de Steve devolvendo as joias no mesmo lugar de onde foram retiradas, criando novos universos falhos, resultando em incursões. Mas isso não parece ter ido adiante. Pois é, isso na época eu me lembro que muita gente ficou na dúvida o que aconteceu, porque eles foram lá, voltaram no tempo, e quando tu volta no tempo, tu não altera o tempo, e sim tu cria uma nova ramificação, uma nova linha do tempo, uma ramificação direta desse universo que é o 616, ou seja, cada universo principal tem várias ramificações conforme vão alterando o tempo. E o Steve Rogers acabou fazendo isso. Primeiro os Vingadores, quando viajaram para o passado para pegar as joias do infinito, isso criou várias ramificações, inclusive a ramificação do Loki, esse que se tornou o deus do multiverso. Se não fosse os Vingadores, essa ramificação do Loki nem sequer existiria. E o Steve Rogers acabou causando muito mais ainda quando ele volta e fica no passado com a Peggy Carter. E isso deixou realmente uma grande dúvida, um furo de roteiro com relação a isso, porque ele volta para o passado e fica lá. Quando ele fica lá, ele cria uma ramificação, porque ele está alterando. Ele não vai alterar a linha do tempo original, e sim criando uma nova linha do tempo, uma nova história. E aí do nada ele aparece velhinho em Vingadores Ultimato, no finalzinho ali. E a gente não sabe como isso ocorreu. Isso vai ser explicado em Vingadores Doomsday como uma das causas principais das incursões. Mas o Man Middleman falou muito mais e eu vou trazer aqui agora, vamos ver. Pelo que eu vi, todas as mudanças na viagem temporal que os Vingadores da linha do tempo sagrada fizeram em Ultimato tiveram consequências para o multiverso, exatamente o que eu falei anteriormente. Isso resultou em incursões, universos fracassados e caos no multiverso. Então tudo que aconteceu em Ultimato, aquela volta no tempo dos Vingadores, inclusive a volta no tempo do Steve Rogers, que está causando grandes incursões, porque são várias ramificações ali de um universo só, tendo incursões. Então tudo está acontecendo ao mesmo tempo, porque foram várias, não é tipo uma que está dando problema ou outra, são várias. E isso criou o caos. Era algo que nem mesmo a AVT conseguia controlar. No vazio, há personagens que odeiam os Vingadores por todo o colapso do multiverso que eles causaram para salvar seu universo. Ou seja, os Vingadores em Ultimato voltaram no tempo, salvaram o seu universo, mas ferraram com o universo dos outros.
criando várias ramificações. E na época do Aquele que Permanece, eles podavam essas ramificações. Quem era podado ia para o vazio. Então vários heróis, vilões e etc. que estão no vazio culpam justamente os Vingadores por isso, porque os Vingadores são a causa realmente deles terem sido podados. Eles vão ficar lá no vazio pelo tempo todo, né? Muito provavelmente. Além disso, as ações dos personagens principais na linha do tempo em No Way Home, Multiverso da Loucura, The Marvels, Loki e outros também mexeram com os universos de outros personagens. Então mexeram no universo do Homem-Aranha do Tobey, no universo do Homem-Aranha do Andrew, em Multiverso da Loucura mexeram no universo 838, porque a Wanda do universo 616 foi para a Terra 838, causou aquele caos, matou os Illuminates e causou uma incursão. É uma personagem de outra Terra, de outro universo, causando essa incursão. Então é mais uma. E Loki também tiveram vários outros acontecimentos, né? Isso parece motivar Destino a reunir sua equipe e tentar assumir o controle da linha do tempo sagrada, o que fazia o Aquele que Permanece anteriormente, isolando toda a linha do tempo, detendo os Vingadores. Isso inclui destruir a AVT, que ele considera cúmplice, porque agora eles não podam mais, né? Então a AVT deixou tudo aquilo acontecer, deixou os Vingadores mexerem no tempo, porque normalmente eles podam ramificações. Os Vingadores foram lá e fizeram qualquer coisa que desse da cabeça, não teve ninguém podando. O único que poderia ser podado ali foi o Loki, os outros não foram. E isso é muito louco. E causar a morte do Kang nas mãos do Destino. Olha só. Então talvez tenha alguma coisa sobre o Kang aí. Destino faria um discurso sobre o egoísmo dos Vingadores em bagunçar os universos de outras pessoas em benefício próprio. Sim, não deixa de ser um egoísmo, porém, eles não sabiam. Eles não tinham grande conhecimento sobre incursões, muito pouco sobre linha do tempo, sobre ramificações. Isso eles descobriram na prática. Então, mesmo que eles não soubessem, eles têm culpa, eles agiram de forma sem medir as consequências, simplesmente para poder deter o Thanos. Ele falaria sobre como isso resultou em tragédias em todos os multiversos e como as consequências de sua interferência chegaram. Olha só, vai ser insano o Doutor Destino dando esse sermão nos Vingadores, porque realmente a causa de tudo isso, desse desequilíbrio geral, algo que não tem como deter, porque se fosse uma ou outra incursão até poderia, mas são várias acontecendo. Todo esse distúrbio é por conta dos Vingadores, obrigando o Destino a agir, só que ele vai agir conforme os seus métodos, que a gente já sabe como é que vai ser, quem acompanha o Podgeeks já sabe. Mas se você tá no hype para Vingadores Doomsday e para Vingadores Guerras Secretas, coloca aqui nos comentários Hype Vingadores, pra gente trazer cada vez mais informações e hypar cada vez mais esses assuntos. Coloca aqui nos comentários, porque a gente falou aqui sobre parte da trama e os acontecimentos da linha do tempo em Vingadores Doomsday, o começo, e agora a gente vai falar sobre o final, sobre as consequências de tudo isso e as grandes mudanças que vão acontecer depois de Guerras Secretas, a partir do finalzinho de Guerras Secretas, quando o Destino for derrotado, o universo for restaurado, vai acontecer exatamente isso que eu vou falar agora, e é insano, é chocante. E aí a gente vai para o quadro de perguntas e respostas do Alex Pérez, que eu já estou trazendo aqui há um tempão, né? Há vários meses, eu acho que há uns 6 meses ou mais eu estou trazendo isso, e agora ele trouxe mais revelações sobre realmente o que vai acontecer no final de Guerras Secretas. Olha só, a pergunta é o seguinte: com Guerras Secretas chegando, qual universo você acha que será fundido com o nosso universo 616? O 828, o 1610 ou algum outro completamente diferente que retire elementos de cada um?
E ele respondeu assim: ouvi dizer que a nova Terra 616 combinará elementos de todas essas variantes da Terra para se tornar a Terra 616, que era originalmente. Olha só, vai juntar todos os elementos de várias terras para trazer o que já era antes. E ele vai explicar aqui, tá? Sei que a última frase pode ter confundido você, então deixe-me tentar explicar. Quando o Vingadores 5 ainda era a dinastia Kang, uma das grandes reviravoltas foi como a Terra que vimos nesses filmes e séries não era a Terra 616. Ou seja, a Terra 616 original não era a que a gente viu desde o início do UCM, mas sim uma versão da Terra 616 cultivada pelo Aquele que Permanece, ou seja, manipulada por ele. Não era a linha do tempo 616 original, mas sim uma versão da Terra 616 que removeu muitos heróis do que era originalmente a Terra 616. Isso teria sido chamada de Terra Primordial ou Terra Prime. É por isso que Doutor Estranho se lembra vagamente do nome Quarteto Fantástico, como se fosse uma banda que apareceu nas paradas dos anos 60, ao invés de serem astronautas de renome mundial que ganharam poderes após uma explosão espacial, ou porque Erik Lehnsherr nunca se tornou o Magneto, ou porque Charles Xavier era um simples professor universitário, porque os mutantes não existiam ali. Olha só, eles foram todos removidos, inclusive o Quarteto Fantástico, e o Doutor Estranho tinha lembranças do Quarteto Fantástico, de antes da manipulação, antes do Kang manipular aquela linha do tempo, removendo alguns personagens e isolando, transformando ela na linha do tempo sagrada. Então, antes da linha do tempo sagrada existia uma outra linha do tempo completa. O Doutor Estranho lembrou. A redefinição esperada em Vingadores Guerras Secretas alteraria o curso dos eventos e traria consigo uma Terra que sempre deveria ser preenchida com Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, ou seja, completa. A volta à linha do tempo primordial, original, vai trazer todos os elementos de volta para aquele universo. Estaríamos basicamente no meio de uma linha do tempo onde todos no mundo pensam que isso sempre foi assim, desde o início dos tempos, tá? Então isso tudo foi apagado, ninguém lembra do que aconteceu anteriormente. Mas tem muito mais. Essa mudança, esse novo soft reboot, vai manter algumas coisas do universo original 616, alguns outros heróis dos que estavam em outros universos e vai reescalar novos atores para personagens que já morreram, ou seja, juntando tudo, juntando o mais antigo com o novo. Inclusive, segundo o Alex Perez, a própria Elizabeth Olsen, a Wanda, vai continuar nesse universo, não vai ser reescalada, ou seja, tudo vai ser alterado para que ela se torne a filha do Magneto. Olha só que sensacional. Então teremos a Wanda ali numa nova linha do tempo, numa nova linha alternativa, a nova linha 616, que na verdade é como restaurar a antiga. E tem mais, porque grandes personagens vão voltar. Olha só, o Alex Perez diz o seguinte: pelo que me disseram, haverá heróis e vilões que já morreram e que serão trazidos de volta, principalmente com o reset. Certos eventos que sabemos que aconteceram no MCU terão ocorrido de uma forma diferente. Então algumas coisas vão alterar o que já aconteceu no MCU anteriormente, nessa linha do tempo antiga, criando essa nova ramificação, essa nova linha do tempo que vai trazer personagens novos de volta, como talvez o Tony Stark, como o Capitão América, o Steve Rogers, a Viúva Negra, vai conseguir trazer de volta os figurões, os Vingadores. A Marvel viu que realmente precisa desses personagens. Claro que a gente vai ter X-Men a partir de agora, Quarteto Fantástico, mas é muito interessante ter um Capitão América do Steve Rogers, ter o Homem de Ferro, ter Viúva Negra, ter Hulk, ter todos esses personagens grandes
para compor um universo realmente muito forte de personagens principais. E é isso que eles pretendem fazer, reescalando alguns com personagens novos e os outros que já estavam no CM, que ainda estão ali, vão permanecer, como por exemplo a Wanda, o Tom Holland e vários outros. O Quarteto Fantástico permanece, os X-Men vão ser reescalados e assim vai ser a linha do tempo 616, logo no finalzinho de Guerras Secretas. Mas diz aí, tá no hype para Vingadores, Doomsday e Guerras Secretas? Comenta aqui embaixo e quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes, tudo que surgir de Vingadores, Doomsday e Guerras Secretas é aqui em primeira mão no canal mais rápido da galáxia. Então já deixa o dedo no like, se inscreve para não perder absolutamente nada, nenhum detalhe, tudo que surgir é aqui. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Vingadores, Doomsday e Guerras Secretas. Até mais!